Olá, que Deus abençoe a todos vocês e que já estão inscritos aqui no nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, é só você se inscrever, ativar o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. E você que não se inscreveu ainda, se inscreve em nosso canal, nos ajuda. É de graça para se inscrever, não paga nada para receber, não paga nada, é de graça. Se inscreve em nosso canal. Queridos, quero trazer aqui uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Uma palavra que se encontra no livro de Jó, no capítulo 19. Capítulo 19, o versículo 13 por diante. O versículo 13 por diante está escrito assim: Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem. Os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram. Os meus amigos não lembram mais de mim. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Chamo um empregado e ele não me atende, nem mesmo quando peço alguma coisa, por favor. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim. Aleluia. Amados e queridos irmãos, e também amados e queridos internautas, você aí que está aí ligadinho, nos assistindo, nos dando audiência, eu quero agradecer a você de coração pelo seu carinho, por você estar assistindo nossos vídeos, por estar compartilhando, por estar aí comentando, por estar aí divulgando, se inscrevendo no nosso canal, estar interagindo conosco. Meu muito obrigado. Eu não tenho como agradecer a vocês, porque vocês estão me ajudando a pregar a palavra, a evangelizar, a levar a palavra de Deus aos corações que estão cativos, os corações que estão precisando ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo pregada. Muito obrigado por você estar compartilhando e se inscrevendo em nosso canal. Muito obrigado aqui a todos os internautas que estão nos assistindo. Deus abençoe a todos vocês. Queridos, no livro de Jó, capítulo 19, Deus, ele nos dá uma lição. Deus, ele nos dá uma aprovação, porque ele quer nos aprovar. Quando eu abro a minha Bíblia, em qualquer um dos seus sacrossantos livros da Bíblia Sagrada, eu vejo uma atuação divina, eu vejo uma atuação metafísica, eu vejo uma atuação do sobrenatural. Mas quando eu abro a minha Bíblia no livro do Jó, eu vou encontrar aqui uma narrativa, um elogio. Eu vou encontrar aqui o elogio mais sincero de todo o universo. Até porque no capítulo 1, no versículo 1, começa o livro de Jó narrando essa história. Houve uma festa no céu e a Bíblia vai dizer que no começa narrando. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse era um homem reto, sincero, e andava constantemente se desviando-se do mal. Mas a Bíblia vai dizer que houve uma festa no céu, e de repente os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, e veio junto Satanás. E quando Satanás se apresenta junto diante dos filhos de Deus, quando ele vem passando, Deus disse: de onde vem Satanás? E ele responde para Deus: eu vim de rodear a terra. Aí Deus agora começa a elogiar Jó. Deus diz: tem observado meu servo Jó? Aí Deus diz: tem observado meu servo Jó? Homem reto, sincero, justo, que anda constantemente se desviando-se do mal.
Deus estava dizendo lá no coração de Jó, não tem espaço para você. Porque a Bíblia vai dizer que em Uz dos Caldeus havia um homem. Então se havia um homem, então só era Jó. Aleluia. Então os homens daquela terra de Uz tinham um pouco de espaço para a maldade. Tinham um pouco de espaço para o mal. Mas no coração de Jó, o diabo não encontrou espaço. No coração de Jó ele não encontrou espaço, ele perdeu, ele não encontrou brecha, ele não encontrou espaço para atuar. É por isso que quando houve festa lá no céu, quando Deus vê Satanás se apresentando, Deus disse, vieste de onde? Ele diz, eu vim de rodear a terra. Deus disse, tenho observado meu servo Jó. Ele diz também, como é que ele não vai blasfemar contra ti, se tu tem enriquecido ele de tudo? Aí Deus estava dizendo, não, eu não estou falando de riqueza, eu estou falando do que ele é. É porque o diabo é assim, ele olha para as pessoas, ele olha para o ser humano pelaquilo que as pessoas têm. Deus, quando olha para você, ele não olha pelo que você tem, ele olha pelo que você é. É por isso que você está sofrendo perseguições, é por isso que você está sofrendo calúnia, é por isso que você está enfrentando essas dores, é por isso que você está enfrentando esses quadros escuros. Não desanima, é porque Deus, ele confia em você, ele acredita em você, ele está provando em você, ele está provando para o inimigo que você não é o que andam falando de você. Ele está provando para o inimigo que você é o que ele diz que você é. Então toma posse, creia nessa palavra. Ele disse que você é filho de Deus, ele disse que você é filha de Deus, ele disse que você é filho da luz, ele disse que você vai morar no céu, ele disse que morreu por você, ele disse que perdoou seus pecados, ele disse que escreveu o seu nome no livro da vida, e você é um cidadão do céu. Então aguenta firme, permanece, porque Deus vai te tirar desta prova. Errácia, comanaiacé, amante oremais, uramando, aleluia, oh glória, aleluia. Mas quando Jó chega no capítulo 19, aí a Bíblia vai dizer que Jó, quando Satanás sai da presença de Deus e vai então agora tocar nos bens de Jó, e começa a tirar a casa, começa a tirar o filho, começa a tirar a filha, começa a tirar o boi, o camelo, as ovelhas, até os pastos são queimados, sai tirando tudo. E a única coisa que lhe resta é a mulher. E a única coisa que lhe resta é a mulher. E mesmo assim ele não blasfemou, não pecou contra Deus. E mesmo assim, o que lhe restou foi a mulher. E a mulher dele, vendo naquela situação que ele se encontrava, o diabo ainda achou pouco, ele foi outra vez ao céu e vai falar com Deus a respeito de Jó. E ele pede a Deus para tocar em Jó. E Deus permitiu com que tocasse em Jó, mas não tocasse no seu coração. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Muitas vezes é assim. Quando ele toca em Jó, ele faz com que Jó, ele tenha uma chaga maligna. Ele toca em Jó e faz com que Jó tenha uma chaga maligna, uma doença maligna. Se fosse hoje um câncer, uma leucemia. E Jó começa a adoecer de uma forma tal que não tem comparação uma doença para aquela época. E a doença de Jó fez com que todo o seu corpo entrasse em choque, em pânico. E
Aquela situação que Jó se encontrava não é diferente da situação que você está enfrentando hoje. Para Jó não tinha mais saída. Para você talvez não tenha mais saída. Mas para o Deus que você serve, o ponto final é começo de partida. Eu creio que Deus, por esses últimos dias, aonde você botou um ponto final, aonde você está se entregando, Deus está dando um ponto de partida e está dizendo: é a hora de eu começar a abençoar, é a hora de eu começar a levantar, é a hora de eu começar a exaltar, é a hora de eu começar a fazer com que este quadro escuro se torne branco e tudo vai dar certo na tua vida. Creia nesta palavra. Aleluia. Oramando. Aleluia. Aleluia. E Jó ficou numa situação tão em estado de escassez que Deus permitiu aquela situação. Situação essa que a enfermidade foi tão grande que os seus cabelos, seus pelos caíram. As suas unhas apodreceram. As suas unhas caíram. Tanto as unhas das mãos como as unhas dos pés. Os seus pelos caíram, os pelos dos olhos, os pelos do nariz, os pelos da parte íntima, os pelos da cabeça não nasceram mais depois que ele rapou a cabeça. E todo o seu corpo ficou em estado de putrefação. As moscas pousavam nas feridas. As moscas pousaram nas feridas, as unhas caíram. Tanto é que a sua mulher chegou ao ponto de olhar para ele e dizer: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porque ele já estava num estado de putrefação. Mesmo ele naquele estado, naquela situação, naquela tamanha dor, ele ainda encontra forças nas pontas dos dedos para se coçar nas suas feridas. Quando ele vai se coçar nas suas feridas, ele não encontra mais as unhas caíram. Tanto é que ele pega caco de telha. Ele pega caco de telha para se coçar. Por quê? Porque as suas unhas tinham caído. Aleluia. Aleluia. A dor foi tão grande que ele não tinha mais nem aonde se coçar. Agora pensa comigo. Cerca de aproximadamente 1 ano e 6 meses nessa situação, Jó perdeu a sua cama para dormir. Jó perdeu o seu travesseiro. Jó perdeu o seu lar. Jó não tinha mais como fazer suas refeições todos os dias. Ele chega a dizer que a sua mulher não suportava o seu hálito, o mau cheiro da sua boca. No livro de Jó, capítulo 19, versículo 17. A sua língua chegou ao ponto de apodrecer. Aleluia. Mas porque Deus estava permitindo ele passar por tudo isso? Por causa que Deus queria mostrar para Jó quem eram os seus amigos. Deus queria mostrar para Jó quem eram os amigos de Jó. Deus queria mostrar para Jó quem era a mulher de Jó. Deus queria mostrar para Jó quem era, em quem ele podia confiar. Aí quando todo mundo se esqueceu de Jó, quando todo mundo o abandonou, quando todo mundo disse que não, Deus aparece no capítulo 38, Deus aparece a Jó no redemoinho e começa a falar com Jó. Jó não ouvia mais a voz da sua esposa. Jó não ouvia mais a voz dos seus amigos. Jó não ouvia mais a voz dos seus filhos, porque já tinha morrido. Jó não ouvia mais a voz dos seus parentes, mas Jó
Ele encontrou força na fraqueza e ouviu a voz de Deus. Quando ele ouve a voz de Deus, ele diz: agora sim, bem sei eu que tu tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu quero dizer para você que está ouvindo esse vídeo aí agora: ei, eu sei que você está numa situação semelhante à de Jó, mas eu quero te contar um segredo. Deixa eu descodificar para que você entenda. Todo mundo esqueceu você, todo mundo abandonou você, mas tem um Deus lá de cima do céu que está te observando, está te olhando, está te contemplando e está dizendo: eu vou tirar você desse quadro escuro, eu vou fazer esse quadro escuro passar, você vai ouvir a minha voz. Ainda todo mundo olha para você e diz: você não prega mais, você não canta mais, você se desviou, você está na lona, você está na lama, não se levanta mais. Aí Deus vai falar com você e vai dizer: você está escutando a minha voz ou as outras vozes? Não escute as vozes que estão condenando você, escute a voz de Deus que está dizendo: eu vou te levantar, eu vou erguer a tua cabeça, você vai dar a volta por cima e Deus vai te dar uma vitória. Creia nessa palavra em nome de Jesus.